Uma mistura de Battlestar Galactica com Walking Dead Crepúsculo. E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vou falar sobre o livro Partials, do Dan Wells, publicado pela editora Carinha. Tô zoando, eu demorei muito tempo para descobrir que o nome dessa editora se chamava Editora ID. Eu tive que olhar aqui na contracapa para poder descobrir. Enfim, esse é um livro de distopia que o pessoal geralmente fala, com ficção científica futurística, que me conquistou logo pela sinopse. Mas antes de eu falar a história para vocês, mostrando um pouco mais o livro, essa daqui é a capa muito parecida com aquele pôster do Walking Dead. Aqui é a contracapa. O livro ele tem orelhas normais. As páginas são páginas amarelas e ele tem 440 páginas. A tipografia dele é bem espaçada, na verdade, então eu li ele muito rápido e eu acho que esse foi um dos motivos. Muito antes de começar a história em si do livro, que vai contando do livro, que se passa em 2076, o enredo do livro se passa muito antes. Em 2065, ele não deixa muito bem esclarecido isso. Houve uma guerra entre os Estados Unidos e a China. E nessa guerra, para os Estados Unidos conseguir vencer, uma empresa fez uma espécie de ciborgue que é totalmente parecida com o Cylons do Battlestar Galactica e até mesmo com o Exterminador do Futuro. Aí lá eles misturaram o DNA humano, ou seja, ficou um humano, um super soldado com superpoderes, com super inteligência, super força, super agilidade, para poder derrotar a China. Aí eles não especificam quem ganhou essa guerra, só que quando os Cylons voltaram da guerra, eles se rebelaram contra a população humana, e aí desencadeou outra guerra, que eles chamam de Break, dos humanos contra os Partials. E tá na cara quem acabou se fudendo no final, né? Enfim, o que aconteceu? Os Cylons, os Partials, obviamente ganharam essa guerra e eles dizimaram a população humana, sobrando apenas 40 mil pessoas, ou humanos, que ficaram refugiados em uma ilha perto de Nova York. Para ajudar ainda, quando os Partials fizeram a guerra contra os humanos, eles lançaram um vírus chamado vírus RM, que uma pouquíssima parcela da população humana era imune, e isso ajudou a dizimar ainda mais a população do mundo. Só que de uma hora para outra, os Partials, eles sumiram. Ninguém mais teve notícias dele, ninguém sabe o que aconteceu com os Partials. Eles simplesmente desapareceram a lá Battlestar Galactica e não deram mais notícias. E o que aconteceu? A população humana ficou restrita somente àquela ilha, e é aí que começa realmente a história desse livro, com a soletrando protagonista. Com a protagonista Kira, que é provavelmente essa menina da capa, que é uma estudante de medicina que trabalha no único hospital da humanidade e é o único local que tem tecnologia. Às vezes a gente pensa, porra, 2076, os caras deviam ser, sei lá, tá voando em carro voador. Mas não, aqui totalmente diferente. O único lugar do mundo que tem tecnologia é o hospital. E todas as outras casas, é tudo meio que a base de vela, eles têm pouquíssimos geradores e tal. A galera, pra você ter noção, fazem patrulha de carroça. É meio tosco assim, mas se parar pra pensar, tipo, dá um tom de realidade. E por que só o hospital tem tecnologia? Como eu havia dito, há 10 anos que os Cylons... Como eu havia dito, há 10 anos que os Partials não dão as caras e ninguém sabe deles. Só que Só que os Partials, eles sumiram, mas deixaram o vírus RM. E há mais de 10 anos não nasce nenhum bebê imune a esse vírus RM. Todos os bebês morrem com 3 dias de idade. O que faz com que os governantes, que eles chamam de senadores, ficassem desesperados e instituíssem uma lei chamada a Lei da Esperança, que faz com que toda mulher existente
seja obrigado a engravidar com 18 anos. Então eles dedicam todos os esforços deles nessas crianças que para nascer mais criança, para ver se nasce alguma criança que seja imune ao vírus RM. Mas é óbvio que não vai nascer nenhuma criança durante o livro, e é aí que começa o desenrolar da Kira ficando desesperada quando uma amiga dela fica grávida. E como ela tá lá no meio, ela sabe que nenhuma criança vai realmente sobreviver ao vírus, ela fica desesperada e pensando numa possível alternativa para conseguir a cura do vírus RM. E é aí que o livro se baseia, basicamente a Kira, junto com os amigos dela, tentando achar uma forma de descobrir uma cura para o vírus RM. E nesse meio tempo eles vão descobrindo mais sobre os Partials, eles começam a descobrir alguns podres que aconteceram, e aí que começa realmente a história. Bom, esse vírus, ô idiota. Bom, esse livro ele juntou 4 pontos que eu curto muito em qualquer livro ou qualquer história. O primeiro ponto é uma distopia futurística. O segundo ponto é uma guerra entre humanos e ciborgues, ou robôs, ou criaturas criadas pelos humanos. O terceiro ponto é um vírus dizimando a humanidade. E o quarto ponto, que eu achei o mais interessante nesse livro, é uma médica, uma protagonista médica, tentando descobrir a cura para esse vírus. Coisa que até me surpreendeu bastante. Eu achei que, assim, eles colocaram esse plot assim só pra dizer, uma médica vai tentar descobrir a cura do vírus. Mas não, eles realmente falam de um modo não tão verossímil, mas eles falam bastante de virologia e coisas que eu gosto bastante. Como já deu pra perceber, eu comecei a ler esse livro como se não houvesse amanhã. Eu fui muito seco no livro, querendo ler ele muito rápido. Mas comecei a ler, fui lendo e sabe quando alguém te pergunta assim, e aí, como que tá o livro? Você fala, Então, eu tava meio que assim até a página 100, 150, eu não tava muito empolgado. Só que eu continuei lendo, e quando eu fui ver, eu tava imerso já na história do Partials. As primeiras páginas realmente não foram interessantes, eles ficam só enrolando, lenga-lenga chato da porra. Mas depois, quando eu fui perceber, eu já tava querendo totalmente saber o que ia acontecer no final, eu já tava pra lá da página 300. E aí sim o livro começou a ficar muito empolgante e começou a me deixar muito curioso pra saber o que ia acontecer logo. Esse livro Partials, ele faz parte de uma trilogia, na verdade. Vão ser lançados mais 2 livros. O segundo não foi nem lançado nos Estados Unidos, ainda vai ser lançado em março. Mas o primeiro, o Partials, ele serviu como uma introdução a um enredo. E é basicamente uma introdução mesmo. Por isso que eu não gostei, eu acho que do começo. Mas depois a história começou a pegar um rumo e começou a ficar bem interessante. Na metade do livro acontece um fato com a protagonista que pelo menos me pegou totalmente desprevenido. Depois eu parei pra pensar, eu achei que talvez pudesse ser um pouco previsível, mas na hora me pegou totalmente de surpresa e fez eu pensar, cara, agora Jeripoca vai piar. E a partir daí a leitura ela se tornou tão fluida que eu basicamente não percebi as 440 páginas passarem. Elas passaram de um estalar de dedos e deu até um gostinho de quero mais quando eu cheguei na página 438. Enfim, eu só tenho 3 reclamações para esse livro. A primeira é que as 100 primeiras páginas foram meio que chatinhas. A segunda reclamação é em relação à revisão do livro. Por exemplo, aqui na capa de trás tem uma frase assim: você se identifica com este livro? Leia as páginas 92 a 93. Aí é óbvio que antes de ler o livro eu fui lá nas páginas 92 a 93. Mas na última linha da página 93 tem assim: não fiz isso pela Leia da Esperança, nem pelo Senado. Foi por mim mesma. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas, cara, é uma coisa meio, tipo, idiota, assim, pra se pegar pensando, mas se eles colocaram aqui na capa, custava dar uma lida melhor e uma revisada melhor nas 2 páginas que eles pediram pra ler. Enfim, a segunda reclamação foi isso. E a terceira reclamação é que eles utilizam um tipo diferente, não um tipo, mas utilizam uma forma diferente de usar os travessões dos diálogos. No começo eu achei que era erro de digitação, mas depois eu percebi que não era desse jeito que era o livro mesmo.
E talvez não sei se foi só comigo que aconteceu isso, se eu não leio bastante ou não entendi exatamente o porquê. Talvez quem tenha lido o livro já tenha percebido isso. Mas algumas partes do livro, alguns diálogos, eu não sabia se era o personagem que estava falando, se era o autor que estava narrando, ou se era o pensamento do personagem que o autor estava narrando. Ficou meio confuso, mas foi exatamente meu pensamento em alguns diálogos. Enfim, tirando esses pontos, o livro ele é muito bom, a narrativa dele é muito fluida. O final ele não é tão surpreendente quanto o meio, eu achei o meio dele mais surpreendente do que o final. É lógico que também tem algumas questões de inverossimilhança, assim, mas nada que, se você parar pra pensar, é um livro de ficção científica, de distopia junto, então não são coisas que, sei lá, vão te deixar de cara por isso. Mas em relação ao livro Partials, é isso. No começo ele foi um pouco sem sal, mas depois ele acabou desenvolvendo uma narrativa tão boa que eu não vejo a hora de ler a sua continuação, que vai se chamar Fragments. E o último livro parece que vai se chamar Elements. Se você curte de distopia, ficção científica, futurística, young adult, e trilogias e triângulos amorosos também tem nesse livro, você com certeza vai se sentir feliz lendo Partials. E agora, antes de acabar o vídeo, é o momento spoiler para quem já leu o livro. Momento spoiler. Página 392. Aprenda o que puder, disse Sam. E eu farei o mesmo. Se nos encontrarmos novamente, vamos compartilhar. Compartilhar o que aprendemos? Isso. Permaneceram ali mais alguns instantes, entreolhando-se, guardando o outro na memória. Naquele momento, Kira pensou até que sentia o Link unindo-os, como um fio invisível. Desceram-se carregando as roupas e latas. Sam ajeitou-se pesadamente no veleiro. Blá 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 blá. Kira ficou olhando para Sam, enquanto ele se afastava e desaparecia de sua visão. Vai se fuder. Link, ela queria dar pra ele. Que Link o quê? Me peguei olhando para ele enquanto ele tirava a camiseta e com aquele corpo másculo, mas quando percebi, já estava olhando demais e desviei o olhar enquanto ele pulava no mar de água salgada. Vai se fuder, ela queria dar pra ele. O outro ficou lá, não deu assistência, abriu pra concorrência, ué. Por que todo livro de YA tem que sempre ter um triângulo amoroso pra botar um fervo na história? Podia ser tudo mais simples, eu tenho uma raiva de doce. Aí no final o outro resolve largar ela e voltar pros Partial da vida ainda. Por que isso? Enfim, eu achei essa Kira uma safada. Mentira, tô zoando. Eu achei que, sei lá, eu não curto muito esses lenga-lenga da vida. Mas fazer o quê, né? Todo livro tem. Certeza que os dois vão dar um jeito de ficar juntos no final e, sei lá. Ainda mais agora que ela tá pensando que ela é um partial. Eu não sei se ela é um partial ainda, eu acho que tem um dedinho ali do autor querendo deixar uma sementinha da Discord ali pra gente ficar pensando nisso ainda. Mas não sei. Enfim, eu estou muito ansioso para ler o Fragments. Enfim, outra coisa que eu também não gostei desse livro, eu não queria falar porque era spoiler, foi por que essa trouxa pediu o sangue do Marcos pra testar, ver como que era o vírus lá, o que tinha no sangue dele, e não pegou o próprio sangue dela. Isso foi uma coisa que eu achei assim, meio forçada do autor pra dar certo o esquema dela descobrir que ela é um partial depois, porque, tipo, praticamente todo médico pensaria, eu vou coletar o meu próprio sangue pra testar e ver se tem alguma coisa, o que tem lá pra poder pesquisar. Não, eu preciso do teu sangue porque você é bonito. Por isso que eu quero teu sangue, Marcos. Assim, não teve nenhum motivo plausível, pelo menos que eu enxerguei nisso, e isso eu achei um pouco forçado. Mas eu, no final, relevei e eu gostei muito da história, mesmo assim. E tô muito ansioso pra ler o Fragments. Enfim, galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deu gostei e coloca nos favoritos. E o próximo livro que eu tô lendo é Ser o Velho. A resenha sai semana que vem. E até a próxima.